Tudo certo, pessoal? Vamos então com a nossa aula 28, falar de um assunto bem interessante que é o tratamento e recuperação de erros, né? Então nós vamos agora ver como tratar o que acontece durante a compilação. Então uma frase para inspirar a gente, né? Talvez mais para desmotivar, nossa, do Dijkstra. Se depurar é o processo de remoção de bugs do software, então programação deve ser o processo de colocação neles, né? Então é uma forma, né, irônica de ver a programação, que a gente comete muitos erros e tanto é que precisa um tratador, né, para mitigar, para diminuir isso. Vamos ver um tipo de erro aqui quase imperceptível aos olhos, né? Vocês podem estar vendo aqui nessa linha, né? Aparentemente não tem nenhum problema, né? Porém, a codificação, né? Um caractere é diferente do outro, né? Aqui está sendo usado o caractere de marcação de interrogação, vamos dizer assim, do grego, né? Então, um programa fonte, isso aqui, aos nossos olhos, estaria tudo certo, né? Porém, o compilador, né? Que vai ler caractere por caractere, vai ver que existe diferença entre o que é esperado e o que está sendo colocado aqui, né? Então isso aqui é para trollar mesmo, né? Um programador deixar o cara cabreiro, né? Vai ver, não, mas é ponto e vírgula, então o que está acontecendo? Então, linguagens naturais, como a gente fala, admitem erros, né? Então, se vocês se depararem com algumas coisas esdrúxulas como essas aqui, a gente vai entender, né? O que a pessoa está querendo passar de recado, né? Mesmo com toda essa limitação, né, com tantos erros, a gente conseguiu passar a mensagem. Já nas linguagens formais, que é o que atende a demanda da computação, se tiver lá uma falta de um ponto e vírgula aqui, por exemplo, vai dizer, olha, adicione ponto e vírgula no final, né, do token ali anterior a return aqui, né? Então quer dizer, olha, aqui pode ter tudo errado e tal, a gente entende, o computador vai de forma mecânica e não vai se virar, não vai conseguir entender algo mesmo que esteja simples assim, né, por falta de um ponto e vírgula. Então essas linguagens formais, elas restringem a forma de escrita justamente para a gente focar, né, na construção de programas corretos, forçar essa construção de programas corretos, né, e detectar os mal formados. Então a ideia é o que? Que o nosso pensamento vai ficando restrito a ser esboçado com só o que é permitido. Então a gente não vai poder ser tão cheio de liberdades na hora de escrever um programa, a gente vai ser limitado pelo que a linguagem permite, pelo que o compilador vai delimitar, então acaba afunilando, né? Tanta coisa que a gente gostaria de fazer e tal, né? Tem que ser restringido pela linguagem justamente para sair mais certo, né? Para não ser um quadro em branco a ser pintado, mas sim ser algumas coisas que a gente consegue preencher apenas, né? Com os comandos que a gente vai estudar previamente. Né? Não tem como mostrar uma tela em branco para alguém do programa de cria um programa do nada, assim, sem a pessoa estudar. Então, os erros que a gente vai estar preocupado são esses aqui, ó, pessoal, erros na concepção do software, né? Então, tratar erros, né, que podem vir lá desde a modelagem, prototipação do software, depois vai ser aquilo programado e implementado. Então, a gente está preocupado com essa parte aqui, na criação, na elaboração do software. E é claro que tem outros erros que podem acontecer durante a execução do software. Então, ele foi bem programado, né? Tá tudo correto, as instruções, e na hora de executar pode dar problema de hardware, pode ter problema de comunicação, né, com rede, pode ter problema de consumir muita memória, de permissões, está tentando acessar um local que não deve, de permissão de escrita, de leitura, ou uma entrada de dados errada, né? O usuário colocou um valor inesperado, submeteu alguma coisa que não
deveria e assim vai. Então, erros de tempo de execução, a compilação não consegue tratar, né? Não dá. Seu programa já está gerado, não tem o que fazer. Então, resta ao programador, né, prever esses problemas mais comuns na hora de executar e criar rotinas para atender, né? Olha, tenta fazer isso. Se não der, então captura a exceção e faz de outro modo, certo? Então nós vamos focar nesses primeiros problemas aqui. Então, erros que podem acontecer ao se programar, né? Vamos começar pelos erros léxicos, né? Que são aqueles de escrita, né? Vai escrever, por exemplo, identificador, a pessoa coloca um número antes do nome da variável, né? Erros sintáticos, aí é um pouquinho mais avançado, né? Vocês vão ver que a gente vai estar subindo de nível. Aqui é erro de digitação, né? Erro sintático é já de não conseguir juntar os comandos, né? Então, por exemplo, um erro sintático é não colocar os parênteses em pares, né? Ou seja, não estão balanceados. Abriu o parênteses não fechou. Um erro sintático. Erro semântico é um nível um pouquinho mais acima, que é, por exemplo, chamar uma função e passar argumentos de tipos inválidos ou de tipos não esperados. Quero somar um texto com um número, por exemplo, então pode estar escrito certo, está chamando a função certa, só que os tipos estão errados, não é um significado válido, né? E continuando, né, estamos elevando o nível, né, do mais baixo até esses próximos que virão, né? Erros lógicos, é a gente fazer um programa bem formado, as instruções estão corretas, mas não refletem a intenção do programador, ou seja, ele pensou direito, ele escreveu direito, né? Mas na hora de programar faltou alguma coisa na parte lógica, né? E isso pode acarretar alguns problemas, né? Por exemplo, chamada recursiva infinita, né? Temos aqui um exemplo de um i, né, um indexador começa com 0, enquanto i for menor ou igual a 0, vai imprimir o valor de i, só que o i está sendo sempre diminuído aqui, né? Então sempre vai ser, já começa igual a 0, depois vai ser diminuído, então isso aqui vai gerar 0, menos 1, menos 2, menos, e assim vai, não vai acabar nunca, né? Então o programador até às vezes pode, vou criar um laço de repetição e tal, e daí errou na condição, né? Ferrou o programa, não vai parar de executar nunca, a não ser que mate o processo. E ainda tem os erros de mais alto nível ainda, que é na forma da concepção do programa, né? Ou seja, foi usada uma abstração errada, uma modelagem diferente do que era esperado pelo cliente, né? Não reflete a intenção do cliente, ou teve problema na comunicação, né? Exemplo que está acontecendo aqui, um está explicando para o outro algumas coisas na cabeça digamos, do programador ou do analista, ele está pensando de outra forma e vai programar e sai um programa que não é aquilo que era esperado. Então, a situação real, né, ao que o programa deveria resolver uma coisa, mas ele foi implementado de outra forma. Então, não reflete o desejo, a ideia ou concepção e vontade do cliente. Então, quer dizer o que? Foi um erro de mais alto nível, lá no começo de conceber o software, né? Então, um programa pode passar por todas essas etapas até ele ser bem concebido, bem programado, e depois ainda tem os problemas que podem acontecer na execução, né? Então, a compilação não pode fazer nada nesses que fogem, né, da escrita do código, né? Esses aqui de modelagem e tal, problemas, né, de como entrevistar o cliente, como reter as informações, como documentar isso e por aí vai. Então, quais os erros que você mais comete ou vê? Eu, como professor, né, vejo muitas coisas, né, quando estou ensinando a programação para os alunos que estão iniciando na programação, né, erros às vezes difíceis de detectar, como esse aqui, por exemplo, de inverter aqui o lugar do H e o T, né? Então, quando o pessoal está aprendendo JavaScript, não funciona, o meu isso, o meu aquilo, e não dá certo e tal, né? Erro difícil de perceber,
né? Outros erros difíceis também é colocar, por exemplo, ponto e vírgula depois de um for, né? Esse aqui também em JavaScript, né? Parece, tá escrito certo, mas tem um probleminha aqui, ó. Em vez de escrever a parte aqui do ID, aqui com um I, a pessoa coloca um L minúsculo, né? Então parece que está tudo certo aos olhos, na hora que vai executar isso aqui vai dizer que é uma função que não existe, que tem algum problema, e você diz, não, está tudo certo, tudo certo. Né? Outra é os laços infinitos, que a gente já falou aí, que trava o navegador, né? O programa não para de gerar saídas ou fica consumindo memória, ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, geralmente causados, né, por condições que são insatisfeitas, né? Um indexador que nunca varia, nunca a condição passa a ser falsa. E erros bastante por Ctrl+C e Ctrl+V, né? A pessoa pega um código, cola ali, não sabe o que faz, ou cola de um pedaço seu que sabia o que fazia, depois vai distorcendo, então vai gerando erros, né? Como o Dijkstra falou, né? Que programar é um processo de geração de erros. Às vezes quando a gente está cansado, não tá legal com o raciocínio, é melhor não fazer nada, não programar, porque você vai estar inserindo erros no código em vez de estar entendendo e mantendo uma linha de raciocínio coerente. Então, se quiserem saber mais, pesquisem, tá, pessoal? Que tipos de erros mais acontecem, né? A porcentagem, né? Com quem está aprendendo, o que é mais dificultoso. Tem bastante material que fala disso. Então, o tratamento de erros na história, né? No passado era muito lento, ou seja, a pessoa programava um dia inteiro e tal, aí depois tinha que submeter o programa dela para compilação, né? Isso era um ciclo, né, de programação. Então, a ideia era o que? Identificar a maior quantidade possível de erros dentro desse ciclo. Por quê? Porque nas universidades, nos centros tecnológicos, havia um computador enorme, um mainframe lá que processava cartões perfurados. Então o teu programa não ia num disquete, não ia por rede, não ia pendrive, ia um cartão cheio de furos lá, e esse computador central ia verificar se tinha algum erro, né? Não na perfuração, mas na programação. O código estava expresso em furos aqui no cartão perfurado. Aí só no outro dia o programador ia lá pegar o cartão e ver se tinha alguma marcação, né, que tinha algum erro. Então esse era o processo da compilação. Levava um dia, né, para ter apenas um ciclo, então tinha que identificar todos os erros, né, o maior número possível nesse dia para no outro ser corrigido e prosseguir a programação, né? Então hoje em dia mudou bastante. Os ciclos são rápidos, né? A gente está programando e o ambiente já está dizendo onde é que tem erro ou não. A gente vai depurando, né, no mesmo momento. E o usuário tende a corrigir um erro por ciclo. Assim, tá vendo? A linha tal deu erro, corrige. O próximo, vai lá, corrige. Né? Então torna bem mais ágil a programação. E as recuperações de erros complexas são menos atraentes, né? Por quê? Porque se ganha em agilidade, não tem por que ter uma recuperação de erro tão exigente, tão onerosa, né? Você pode indicar mais ou menos a linha para o programador e ele vai ali já e corrige no momento. Então, no processo de compilação, né, temos todo o ciclo aqui, o que a gente está vendo, já vimos análise léxica, sintática, vamos ver a semântica ainda e mais esses outros módulos aqui. E o tratador de erros ele está ligado a todas as partes, tá? Quer dizer que ele atua em todas as frentes, né? Mas principalmente atua aqui na análise sintática, né? A partir da sintaxe a gente pode detectar vários tipos de erros, quer dizer, a maioria, né, do código-fonte é resolvido aqui. Então, o tratador de erros, né, o que vocês vão ver aqui nessa aula, vai dizer mais a parte sintática, porque é ela que faz a maior parte do trabalho. As exigências do tratamento de erros, que emita mensagens claras, né, indicando o local do erro, né, o programador tem que saber onde atuar para resolver.
o processamento deve onerar pouco programas corretos, né? Porque a maioria dos programas são corretos, estão programados de forma certa. Se vocês forem ler literaturas, né, a maioria dos programas estão certos e os que têm erro não tem muitos, assim, tá? Então, quer dizer, não adianta ter uma rotina de tratamento de erro que faça todos os programas serem penalizados, assim. Um programa que está 100% ok vai demorar um monte para compilar porque está tentando fazer uma peneira super fina. Então, se preza por tratamentos mais simples para deixar os programas certos, né, não sofrerem, né, as consequências dos que estão errados, né? Então, o compilador também deve tentar prosseguir a análise mesmo com erros. Se ele achar erros aí, ele vai ter que passar por cima daquilo e continuar compilando o que vem pela frente para achar novos erros ou para chegar à saída do programa e só apontar, olha, teve um erro em tal linha aqui, corrigir isso, o resto está tudo certo. Então, a meta é continuar mesmo com erros, né? Então, tem que identificar o maior número de erros em uma única passagem, né? Não pode parar no primeiro erro e deve ser capaz de recuperar do erro. Quer dizer, né? Aqui a gente está falando de tratamentos e recuperação de erro. Então, ele vai identificar, vai fazer ali um workaround, ou vamos dizer assim, uma gambiarrinha, né? Para passar por cima daquele erro para continuar compilando o resto do programa. Então, o analisador sintático deve identificar a causa do erro e prosseguir a análise como se o erro tivesse sido corrigido. Como, ó, tapei ali o buraco, agora vamos ver o que tem pela frente. Então, as rotinas de verificação semânticas devem continuar, né? Teve erro sintático, mas a semântica é um nível acima, então ela também tem que ser validada. Mas as rotinas de geração de código devem ser desativadas, né? E por que será, pessoal, que vai gerar código de um programa que está errado, que está escrito com problemas aí, o tratamento de erros está tentando intuir, está tentando supor algumas coisas, então esse programa não faz sentido a gente gerar um executável dele, por quê? Porque talvez ele não vai refletir o que o programador queria, né? O tratamento de erros, ele supõe algumas coisas, ele faz algumas inferências assim, que às vezes não estão certas, né? Ele está tentando se virar com o que ele tem de informação aí, então não faz sentido a gente gerar um programa ali que é um remendo, ele foi remendado, né? Melhor a gente consertar todos os erros, né? O programador, e depois gerar o executável coerente que a gente quer mesmo. Então, as dificuldades desse processo de tratamento de erros, né, dizem respeito que um tratamento inadequado dos erros pode criar outros erros, erros espúrios, que não foram cometidos pelo programador, né, mas sim pela forma que o tratamento de erros foi realizado, né? Ou seja, é uma penca de dominós, né? Às vezes vai consertar um erro, vai gerar outro em cascata e teu programa está cheio de erros e a origem era apenas um, né? Então o tratamento de erros tem que ser preciso, cirúrgico, né? Para evitar isso, né? Que desmorone tudo, né? A partir de uma coisa que não deveria fazer isso. Vamos ver aqui, exemplificar algumas dificuldades então do processo de tratamento de erros, né? Temos uma declaração aqui, int ABC e recebe 10, né? Então, dúvidas aí, né? Será que faltou uma vírgula aqui? Eram 3 variáveis, estão sendo declarados e recebendo o valor 10, né? Desta forma aqui, então uma correção de erros faria isso, olha, coloque ponto e vírgula depois do B, né? Porém, né, se C já estivesse sido declarado antes dessa linha aqui, e aqui a gente só estivesse querendo atribuir um valor, né, essa correção de erros desse tipo forçaria uma declaração dupla de C, né? Vamos ver aqui, ó, né, nessa situação, a gente teria um C declarado e a correção de erros sugere que botar uma vírgula aqui, então ficaria assim, ó, você duplicou a variável C, já tem aqui e já tem aqui. Então, só olhando para essa linha aqui, não é possível saber, né, se está certo ou não essa sugestão.
Agora vamos à frente. Será que faltou um ponto e vírgula aqui, ó, de modo que a instrução ficasse assim, ó, declarou A e B e atribuiu o valor para C, né? Então, dessa forma aqui estaria certo, tem C declarado, né? E aqui está só atribuindo o valor para ele, né? Nessa situação estaria ok. Porém, se o código fosse sem ACC aqui, a gente estivesse fazendo isso, declarando A e B e atribuindo a C, que não está resolvido, não está declarado, o valor 10. Então, teríamos erro. Então, notem como é difícil, né, numa simples instrução, saber o que fazer se a gente estiver só olhando apenas uma linha, processando apenas uma coisa. Aqui, quando a gente olha, tem o C e tal, isso é informação semântica, né? Por quê? Porque a gente está vendo escopo, está vendo a tabela de símbolos já tem uma variável C declarada, então exige mais do que a simples verificação sintática. Então, como as rotinas de reparação de erros atuam, né? O que nós vamos ver aqui? Elas tentam consertar a entrada fazendo algumas operações, alterando a sentença ou removendo ou inserindo símbolos, tá? Não quer dizer que vai alterar o teu fonte, né? Durante o processo ela vai mudar a entrada, o que está sendo lido e o que está na pilha, mas não o arquivo fonte, o texto lá do teu programa. Então alteram isso aqui, inserem símbolos, removem, alteram a pilha, né? Porém, fazendo isso, né, como eu falei, podem gerar falsos erros ou erros espúrios, né? Que é um outro exemplo que vai ser mostrado aqui dessa instrução, né? O que o tratador de erros diria? Será que houve um erro de digitação? A pessoa esqueceu de colocar alguma coisa aqui, um operador, algumas coisas assim, ponto e vírgula, né? Então, para essa instrução aí, se a gente colocar num editor, né, como tivesse todo mundo declarado, ele vai dizer isso aqui é para deletar o token C, para ficar A recebe B mais D, né? Ou uma outra forma, coloque ponto e vírgula aqui depois do B, né? A recebe B e depois faça uma operação com C mais D. Daí ele vai dizer, olha, tem um operador aqui de atribuição inválido, né? É para pagar esse carinha aqui que está fazendo uma soma e não jogando para lugar nenhum, né? Então essas são as dificuldades. Então, para encontrar erros, há sempre a união do léxico com o sintático, né? Para quê? Porque erros léxicos não identificados podem ser detectados pelo sintático, né? Por exemplo, aqui ó, tem uma FI x menor do que 10, né? Dá para ver aqui, seria um if, né? Mas o cara, né, o programador digitou invertido. Então, né, para o analisador léxico, ele não sabe que isso aqui é um comando de C e C não, né? Então ele está fazendo o que? FI pode ser o quê? Um ID, né? Um identificador, uma variável, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque ele só está vendo isso aqui, ó, né? Só está vendo esse primeiro token, né? Tem uma visão muito local do programa fonte, não vê o que vem pela frente, né? Já o analisador sintático, ele perceberia o erro ao verificar que esse token aqui, né? O token depois do suposto ID, por quê? Porque ele vai olhar aqui, olha, se isso aqui é o identificador, teria que ter uma atribuição, alguma coisa aqui, né? Ou, né, tem um parênteses da chamada de uma função chamada FI. Até tem o parênteses aqui, só que daí tem uma condicional. Então, o léxico viria um identificador, já o sintático vê, olha, se é um identificador, tem que ter uma atribuição, ou se é o nome identificador de uma função, tem que ter os parâmetros corretos, e assim vai, né? Depois ainda teria assim, a análise semântica, que é de ver se os parâmetros são do tipo esperado. Então notem que um não consegue ver, o outro já tem um trabalho um pouquinho mais apurado. Então é isso aqui que o analisador sintático estaria esperando para essa instrução aí ser correta. E a recuperação de erros sintáticos, agora a gente vai ver que podem introduzir erros semânticos espúrios, né? Então aqui
o joguinho dos dois trabalhando, o sintático e o semântico junto, né? A parceria, né? Então, ao se recuperar de um erro, o analisador sintático pode pular a declaração de uma variável, por exemplo, chamada temp, né? Temos uma variável chamada temp e num certo trecho do código lá que estava errado, né? A gente vai ver que são descartados símbolos, né? A declaração dessa temp passou batida, não foi tratada assim para o tratador de erros seguir adiante. Porém, né, quando o temp for encontrada nas expressões mais à frente, não vai ter erro sintático, né? Está escrito corretamente, tá? É uma variável. Mas lá na entrada da tabela de símbolos não foi gerada uma entrada para temp, ou seja, vai dizer, olha, temp não foi declarado, né? Tá escrito aqui e não foi alocado um espaço lá na tabela de símbolos. Então vai dar um erro semântico, né? Vai dizer temp não definido. Por quê? Né? O analisador sintático, ao tentar, né, prosseguir a análise da sentença, ignorou algumas coisas, dentre elas a declaração de temp. Porém, na hora de validar a semântica, vai detectar que houve erros. Então, note como é complexo, né? Às vezes um ajuda o outro, como o léxico e o sintático se ajudaram, aqui o sintático e o semântico, esse exemplo pode um atrapalhar o outro. Então, a recuperação de erros, vindo mais para a parte prática, aqui a gente vai ver que ela se baseia na tabela de análise das gramáticas, aquelas tabelas que guiam os analisadores. Então, um erro vai ser detectado sempre que se vai consultar essa tabela e não tem uma produção, não tem uma operação que é para ser feita, ela está em branca, né? Aí isso vai ter que ser preenchido com uma rotina de tratamento de erros ou de sincronização, né? Então, é isso que a gente vai explorar aqui. Então, a descoberta de erros pode acontecer em dois momentos da análise, tá? O tempo mais cedo, que é enquanto está lendo a sentença de entrada, quando o token lido não é o esperado. Então, isso acontece nas análises LL, LR e de precedência. E tem o tempo mais tarde, que é só quando vai ser feita operações sobre pilhas, por exemplo, numa redução, quando o handle, né, que foi montado não se encontra lá na pilha, né? Então já teve que pilhar, leu a sentença e tal, e detectou o erro só lá mais tarde. Então, nas principais métodos de compilação LR acontece já na leitura, né? Enquanto está sendo lida a sentença. Então, são várias as estratégias para recuperação de erros, né? Temos o modo pânico ou desespero, nível de frase ou local, produção de erros e correção global, né? Então, vocês estão vendo aqui, esses três aqui são aplicáveis à análise sintática descendente. Então, vamos ver cada um deles. Então, o modo pânico e desespero, né? Ele vai fazer o quê? Tentar ignorar o erro contido na frase, né? Na linha, para alcançar um novo ponto de partida. Ou seja, ele vai fazer isso aqui, esse pensamento, ixi, o cara programou tudo errado, começou bem mal, tá, vou ignorar isso aqui até achar algo que dá certo e depois eu prossigo, né? Ou seja, tá tateando no escuro, tá tentando encontrar algo conhecido até não encontrar um comando que, opa, agora começou bem a coisa, vai descartando, né? E ele ignora tudo, né? Não, ele só até se encontrar, né? O que é esse se encontrar? É encontrar alguns tokens de sincronização, que a gente vai ver que são tokens que demarcam bem alguns comandos, né? Esse tipo de tratamento de erros preza pela simplicidade e nunca vai entrar em looping, né? Ele não vai ficar descartando tudo, ele vai até um certo ponto e depois ele se restabelece. Então, vai descartar a entrada até achar tokens de sincronização que são definidos pelo projetista, né? O papel desses tokens tem que ser bem claro, ou seja, eles têm que fazer alguma coisa bem importante, como delimitar fim de bloco e comandos ou palavras reservadas. Então, esses são os tokens
de sincronização. Exemplo, né, ponto e vírgula, fecha chaves, fecha parênteses. Então, por que tokens de fim de bloco? Porque permite ao analisador identificar facilmente o fim da frase com erros, né? Ou seja, começou lá um comando e daí viu que está tudo errado, ele quer ir logo, tá, vamos lá para o final para ignorar tudo isso e depois desse final tem um novo começo para análise. Então, vamos ver aqui, ó, considerando a ocorrência de um erro durante a expansão de um não terminal A, né, como tokens de sincronização, a gente vai usar todos os símbolos de follow de A. Então, para achar quem que são os caras que vão terminar esse comando A aqui, a gente vai ver os follows desse cara, do A, né? Então, os que vêm à direita de A, que faz sentido, né, pessoal? Você tem um comando, o comando que vai vir imediatamente à direita dele é o que? É o seguinte, né? Por isso que é o follow, né? Ah, perde todo o comando A, mas o que vem depois é o que interessa, né? Os follows. Então, vai ser descartado símbolos de entrada até que seja encontrado um elemento de follow de A, então A também é descartado da pilha, ou seja, o comando inteiro que era A, né, foi descartado para se olhar o que vem logo em seguida. Então, é bem provável que depois disso a análise possa prosseguir. Então, vemos aqui um exemplo, um while, né, que está sem o fecha parênteses e depois vem um comando aqui embaixo, né? Então, o que poderia acontecer aqui? Ao notar a falta do fecha parêntese, relata-se a falta do mesmo, ou seja, tem que dizer para o programador, ó, tá faltando um fecha parênteses e tal, né? Mas para prosseguir a análise, vai consumindo e descartando tudo até encontrar esse token aqui, ó, né? Para ler uma variável e a partir de onde você recomeça a análise. Então, o comando while, né, foi desprezado, né, para se começar a partir daqui e ver se tem sucesso. Então, são 3 as operações que o modo pânico atua, né? Se o analisador sintático procurar lá na tabela, né, na tabela de análise, encontrar uma célula vazia, então o símbolo de entrada, né, que ele está sendo lido, o Azinho, né, é ignorado para o lado. Lembrando aqui é uma matriz, o A é o não terminal e o Azinho é o terminal que vai me retornar uma produção. Se não tiver a produção lá, vai ignorar o terminal na entrada. Se a entrada for sync, que a gente vai ver que é de sincronização, então o não terminal, o topo da pilha é removido numa tentativa de se retornar a análise sintática, que é o caso do A que eu falei agora há pouquinho. E se um token ao topo da pilha não casar com o símbolo de entrada, então esse token aqui ao topo da pilha é removido da pilha, tá? Então é isso aqui, resumindo o fluxo que acontece. Encontrou o token esperado, tem que emitir a mensagem de erro, a entrada na tabela está vazia. Se está vazia, descarta o token lido e lê o próximo token, né? Essa é a situação 1 que eu falei antes. Se consultar a tabela lá, a entrada é sync, desempilha o não terminal no topo, né? Ignora o comando para encontrar o comando que é o follow, né? O que vem à direita desse que foi desprezado. E se o token no topo da pilha é diferente do da entrada, desempilha o token do topo da pilha. Então temos aqui uma tabela, né, de análise com as células vazias. Aqui a gente vai precisar dos first e dos follows para fazer o quê? Para colocar quem que são os follows de E, né, quem que são os follows de linha e tal, para a gente dizer quem que são os tokens de sincronização, né? Por exemplo, né, então vamos preencher aqui quem que são, né, de E, quem que são os follows, fecha parênteses e cifrão. Então aqui e aqui a gente vai colocar o sync e assim para as outras células também, né? Então quer dizer que quando for consultado alguma dessas células lá na nossa análise, né, em vez de dar uma mensagem de erro e tal, agora vai fazer a operação de sincronização. Então vamos ver aqui como se comporta o modo pânico, né, na análise desta
sentença aqui, o que está em vermelho é o que está errado, está sobrando aqui um asterisco e está sobrando aqui um mais, né? Então teria que ver, né? Vamos ver como é que acontece isso, né? Tendo a pilha, a entrada e ação, e aqui a tabela já com os sync, né? Nos follows de cada um dos não terminais. Então, inicialmente, o que vai ter? A pilha com o símbolo inicial da gramática, a sentença, e aí vocês vão ver que consultando a tabela com e asterisco está em branco, né? Pelo que a gente viu isso antes, é a situação 1, o que é para fazer? Descarta o símbolo, né? Então vai descartar esse primeiro asterisco para prosseguir a análise, né? É claro, tem que dar mensagem de erro, né? Tá sobrando um asterisco. Aí depois continua normal, aqui E com ID, né? Troca o E por T linha, lá na pilha tá aqui, E linha e T, né? Vou prosseguir aqui rapidinho até chegar nas situações que interessa, né? De reconhecer o ID, agora tem um sinal aqui de vezes com telinha e vezes, né? Vai dar tudo certo, desempilha e lê, né? Aí aqui que acontece o problema, ó, temos o mais, né? Mais com F e mais, o que temos aqui é um sync, né? O que é para fazer aqui no sync, né? É para a gente desempilhar o F, né? Que é ou seja, ignora esse comando aqui, vamos desempilhar o F, né? Sobrou o que tinha antes na pilha e com mais, né? Então depois vai ter telinha com mais, né? Vai ser levado para Epson, vai sumir o telinha, e linha com mais, tá aqui, vai continuar fazendo alguma coisa, né? E o resto segue tranquila, e até a gente chegar no final ali, que aceitou o que? Uma sentença errada? Sim, né? Desprezando isso aqui, sincronizando, conseguiu levar a cabo essa análise, mas não quer dizer, olha, então aceitou um programa correto, errado? Não aceitou, né? Terminou a compilação com as mensagens aqui, ó, descarte este caractere, e aqui ó, temos um problema também, né? Tá sobrando esse mais, né? Só teve esses contornos para levar o processo adiante. Então, para a gente terminar bem esse exemplo, né? Vocês estão vendo que essa tabela aqui, a partir do símbolo inicial, se tiver um ID, prossegue aqui o processo, e se tiver um abre parênteses, prossegue. O resto, né, vai chamar sync, ou acontecer essa situação aqui, de ter uma entrada vazia, vai ser descartado o símbolo e dispara o erro 1. Quer dizer o que? Se começar com mais ou com vezes uma sentença, vai chamar o erro 1, vai dizer apague mais, apague o vezes, né? Por quê? Porque não tem como prosseguir, tá vazia, né? Então, poder dizer, olha, apague isso, apague aquilo, o que é esperado? Aí espera um ID ou espera um abre parênteses, que é o que a gramática quer nos indicar, né? Só que aqui está na forma de uma tabela, né? Essa produção e essa outra aqui. Aqui o sync, né, vai promover, desempilhar o F e disparar o erro 2 aqui, né? Qual que seria a mensagem do erro 2? Erro 2, ID ou fecha parênteses e abre parênteses esperado ao invés de mais, né? Se vocês olharem aqui pro F, o que leva adiante o processo de reconhecimento? O F com ID, aí o F vai ser trocado por um ID, ou o F com o abre parênteses, que aí vai levar para uma expressão aqui que vai estar entre parênteses. Então, só essas duas formas aqui fazem levar a cabo, né, a troca do F por alguma coisa. O resto é sincronizar, né? Ou seja, ele vai ser descartado, né? Então, com F na pilha, espera isso aqui ou isso aqui. Por isso que a mensagem do erro a gente pode dizer com segurança isso. Está esperando um ID ou abre parênteses ao invés do que apareceu aí, que pode ser o símbolo de mais, o símbolo de vezes, ou fecha parênteses, ou até o terminou a sentença, assim,
não tem mais nada, né? Quando chega no cifrão, né, não tem mais nada para reconhecer. Então, só para a gente entender direitinho como criar essas mensagens de erro, né, e fazê-las bem sugestivas para o erro ser resolvido. Então vamos ver agora a recuperação de erros no nível de frase, ou também chamado método de recuperação local. Então ele vai fazer alteração sobre apenas um símbolo em cada erro que é descoberto, né? Uma pinça, vai lá e só mexe em algum símbolo, né? E então ele faz o que? Despreza, substitui, insere um token na entrada ou remove um símbolo da pilha, né? Apenas um, né? Por exemplo, troca vírgula por ponto e vírgula, exclui ou insere ponto e vírgula, né? E o mal desse método é que ele pode gerar um loop de erros, né? Ele vai tentar corrigir um ponto e vai gerar um outro erro mais para frente, que por sua vez vai gerar outro, e assim vai. Então ele não tem sincronização, só tem a extensão da tabela LL com não terminais e terminais combinados nas linhas, né? E por que são feitas essas combinações? Para contemplar as discrepâncias possíveis que podem acontecer entre tokens da entrada e tokens do topo da pilha. Então tá aqui a tabela, né? Até aqui, ó, a gente vai tendo só os não terminais, e a extensão começa a partir, né, deste ponto aqui. Temos os não terminais, e aqui vai ter, né, os terminais que estão aqui na coluna, vão estar na linha também, de modo que todos estão combinados com todos, né? E então aqui foram inseridas rotinas para tratamento de erros, né, nas células que estavam em branca. Esse desempilha é o comportamento natural, enquanto na pilha tiver, por exemplo, o ID e no cabeçote leitura ID, o que é para fazer é para desempilhar, ou seja, ID foi reconhecido, e assim se sucede com os outros aqui também, né? Temos o estado de aceitação, e agora a gente vai ver esses erros aqui, como é que cada um deles são disparados, né? Da onde que vieram essas mensagens. Esse é um exercício bem legal, né? Que quando a gente está a ponto de poder sugerir como corrigir uma entrada, significa como que a gente entende como você chegou até aquela situação ali, né? O usuário trocou tal por tal coisa. Por exemplo, aqui, ó, tá esperando que seja inserido ID na entrada, né? Que tá faltando o operador. O erro 2 vai dizer, né, que na pilha tá sobrando um fecha parênteses e na entrada tá faltando. Então vai dizer, ó, tô esperando um parênteses aqui, né? O erro 3 vai descartar o token da entrada e dizer fim de arquivo encontrado. Então ele estava esperando mais coisa e chegou ao final do arquivo. E as células em branco aqui que vocês vão ver são situações que nunca vão ocorrer, essas aqui que restaram em branco. Então, um bom exercício seria deste tipo aqui, ó, simular análise de entradas errôneas que vão disparar o erro 1, o erro 2, o erro 3, ou nessas situações aqui das células vazias, né? Então, está aqui a gramática que originou essa tabela, os erros esperados, e a gente teria que criar entradas para disparar os erros, né? Nesse exercício eu já estou conduzindo aqui com exemplos que vão levar ao disparo desses erros aqui para mim poder explicar o conteúdo, né? Mas seria um bom exercício, né, fazer o aluno chegar até os erros, né, colocando alguma sentença e fazendo o parser até chegar nessas células aqui de cada erro. Então vamos ver como é que a gente pode disparar o erro 1, né? Aqui já está preparada a sentença de entrada, aqui nesse método cinza aqui, né? Nesse que eu usei para estilizar, né? Significa que esse cara não existe, tá? Mas uma sentença correta seria tudo isso aqui. O que está sendo submetido mesmo é o mais ID aqui e cifrão. Aqui estão os erros, aqui tá as entradas válidas, né? O que estaria ok. Então, se a gente submeter mais ID, né, tá dizendo que, opa, tá faltando
um ID na frente, que é esse cara que está estilizado aqui, achurado de cinza. Então o que a gente vai fazer? Símbolo inicial lá na pilha, a entrada errada, e já de cara, ó, procura E com o sinal de mais, dá erro 1, que é o que está pedindo. Insira o token ID na entrada e vai dizer que está esperando o operando, né? Que é esse cara aqui, ó. Então significa que estamos tentando fazer uma operação sem o operando, né? O operador está aqui, então já erro 1. Então, o que seria feito? Ó, vai inserir o token ID na entrada e mandar aquela mensagem para o usuário. Então, insere artificialmente na entrada para poder prosseguir com a análise, e aí depois tudo caminha bem, né? E com ID, o que vai acontecer? Troca o E por T e linha e continua-se o reconhecimento, e vai ser reconhecido, né, desde que tenha sido contornado esse problema aqui e enviada a mensagem de erro 1 para o usuário, né, para o programador que está gerando, né, compilando esse programa. Então a gente pode perceber aqui, né, pela tabela, que as únicas formas das sentenças iniciarem corretamente é com ID, né, e com o abre parênteses, né? Todas as demais situações vão levar para erro. E por que eu sei que é como começa? Porque esse é o símbolo inicial que vai estar lá na pilha, né? Então a única forma da entrada e a pilha com esse exão aqui conduzir para alguma situação é tendo um ID ou um abre parênteses. E como aqui não tem, é claro, vai conduzir para alguma dessas situações do erro 1. Já a situação que vai disparar o erro 2 é a falta desse fecha parênteses aqui, né? Então essa sentença praticamente vai dar tudo certo até chegar lá no final e ter um problema, e a mensagem vai dizer isso aqui, para a gente desempilhar o terminal fecha parênteses que vai estar na pilha, né? E dizer que na entrada está faltando esse carinha aqui. Então eu vou passar rapidinho aqui porque o começo é só sucesso, é tudo certinho, né? Aí, ó, esse momento onde é empilhado aqui o abre, o E e o fecha, né? A partir daqui, ó, a gente vai tendo esses caras e eles vão ter que ser ter o casamento com o que está na entrada, né? Que é o que vai faltar mais à frente, né? Então vai seguindo até o momento, né, que a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. Na pilha tem um fecha parênteses e aqui na entrada estaria esperando o fecha parênteses aí que é disparado o erro. Então é feito o que? Desempilha o símbolo que está aqui, ó, né, o fecha, e diz parêntese esperado, né, prossegue a análise e diz que vai ser aceito, né, mas o usuário sabendo, né, o programador, que ele precisa fechar parênteses ali em determinado local do código. Então vamos agora investigar aqui o disparo do erro 3, né? Tá faltando o abre parênteses, né, que é o que está aqui estilizado, né? Então, como é que se daria a leitura, né? Começa tudo certinho, ó, porque parece que vai identificar só um ID, né? E com ID tem uma ação, vai lá, empilha T e linha, né? Aí depois vai seguindo ali as substituições na pilha, vai desempilhar e ler o ID, né? Como, ó, tá tudo certo, identificamos um ID, né? Depois vai anular o T', vai anular o E', e aqui, né, sobrou cifrão, teria que sobrar cifrão com cifrão, aí daria reconhecida, né? Porém, essa situação aqui, cifrão, né, com o cifrão, né, vai conduzir para o cifrão com o fecha parênteses aqui vai conduzir para o erro 3, né? Se não tivesse esse cifrão aqui, a gente ia cair nessa situação de aceitação. Mas como tem, sobrou alguma coisa, assim como se tiver aqui sobrando qualquer coisa, todo mundo vai levar para o erro 3, né? Então o erro 3 é o que? Descarta o token de entrada, né? Descarta isso aqui, o que sobrou, e diz, ó, fim de arquivo encontrado, ó, sobrou alguma coisa aqui e acabei de ler o arquivo.
Então, que é o balãozinho que vai aparecer aqui, né? E a sentença vai estar aceita depois que foi descartado o token da entrada. Já as situações das células vazias, né, o que sobrou aqui, a explicação está aqui em cima. Ó, as células endereçadas pelas linhas, né, com isso aqui D mais vezes, e abre parênteses, né, ficam vazias, pois qualquer um desses tokens somente irá para o topo da pilha quando o mesmo for lido da fita de entrada. Então, quer dizer, para mim chegar em estados, né, que a pilha seja assim, significa que eu já li eles lá na entrada. Então, vai ter que estar na entrada para estar na pilha, né? Momento, né, que a pilha recebe um lado direito de produção que tem esse token como primeiro símbolo. Então, por exemplo, ó, nunca vai ocorrer a situação onde o token no topo da pilha seja ID e o token sobre o cabeçote de leitura vai ser o mais, né? Por quê? Porque se está no cabeçote da leitura, vai me endereçar na pilha um estado aqui, que é uma linha, e na fita de entrada também vai endereçar as colunas, né? Então nunca vai endereçar uma coisa e depois já alterar para endereçar outra, né? Vocês podem ver aqui neste exemplo, né? Então o que vai acontecer? A gente vai empilhando, né, os lados direito na pilha, ó, o T' passou para cá, depois o FT' também, né? Agora vai chegar um momento onde, ó, li um ID da entrada e esse ID também está na pilha, então sempre vai bater, se ele está na entrada ele vai ter que estar na pilha também. Então por isso que tem essas situações que não vai acontecer, ali tem um ID na entrada e tem mais vezes e tal na pilha, isso não vai acontecer, né? Então quando bate aqui, essa situação aqui, ID com ID faz o que? Lê e desempilha, né? Então a pilha aqui está recebendo um lado direito aqui, que é o ID. Então vamos para mais um modo de recuperação de erros, que é chamado de produção de erro, né? Então ele vai tentar prever os erros que um programador pode cometer e já vai contemplar eles na gramática, ou seja, está estendendo a gramática para prever situações que podem dar errado. Então ele é um adivinhador, né? Ele vai tentar, vou reconhecer um erro, já sei onde é que vão errar esses caras. Você errou bem como eu esperava, né? Se ele estivesse pensando e falando, ele falaria essas frases aqui, ó. Peguei o erro do cara, ó, tá aqui, ó, bem como eu imaginei, né? Então, é estendida a gramática com produções que geram construções erradas, antecipando assim os erros mais comuns que poderiam ser encontrados em um programa. Então, vamos ver um exemplo aqui, o uso do operador unário, né, que é para atribuir sinal para uma variável. Por exemplo, esse B é positivo, esse B aqui é negativo, né? Mas se a gente fizer isso, o B é multiplicatório, o B é divisório, né? Isso aqui não existe, mas dá para fazer, né? A pessoa pode colocar o sinal ali de operação antes da variável. Então, isso aqui são situações onde se pode imaginar que um programador pode errar, né? Então, para números positivos, negativos, ok, mas não para vezes e multiplicação. Então, a gramática poderia ser estendida, em vez de ter só um operador unário para positivos e negativos, para ter para multiplicação e para divisão. Porém, né, esses As aqui, ó, a hora que eles forem usados, e leva para vezes isso aqui é uma rotina de tratamento de erro, né, que vai dizer, olha, isso aqui não pode. Então, desta forma que a produção de erros atua, tá? Já imaginando como as coisas podem acontecer e deixando já as rotinas prontas. Então, chamando esses As, poderia ser dito uma mensagem do tipo assim, erro na linha tal, coluna tal, utilização do operador unário de forma incorreta. Vamos ver outra previsão aqui, ó. A gramática exige ID vezes ID, mas às vezes o cara por erro de digitação pode fazer ID, um seguido do outro, né? Então essa aqui parte está errada. A extensão da gramática para as produções de erros seria dessa forma aqui, né? T, um E, duas linhas aqui, que por sua vez leva para um FT', né? Ó, aqui ó, como é que seria o normal? Teria uma multiplicação
com FT', aqui já prevendo, né, um erro que o cara esqueceria de digitar o asterisco, já está aqui a produção de erros, né, para atuar. Então, elas vão disparar ações e mensagens, né, se forem acionadas e utilizadas. Quer dizer, eu posso programar errado? Pode, mas já estava prevendo que isso aqui é um erro. Então, poderia disparar erro na linha tal, coluna tal, faltou o operador, né? Então, como eu falei, essa produção aqui, ó, né, é a idem a de cima, só que sem o asterisco. Então, aqui seriam exemplos de sentenças, né, da gramática normal, sem a produção de erros. Está aqui as sentenças que elas produzem, né? E aqui está um exemplo, né, com as produções de erros que vão admitir palavras erradas. Exemplo daquela ali, id seguido de id sem operador, mas, né, isso aqui não é aceito pelo programa, né? Como eu falei, dispara a rotina de erro. Então, adiante, chegamos aqui na parte da correção global, que ela é mais teórico, tá? Uma ideia de se a gente tiver um programa errado, vai ser construída uma árvore de derivação parecida com o programa que está errado, só que estando certo, né? E fazendo poucas operações e modificações. E a ideia, né, é de fazer isso aqui, construir um programa mais próximo do correto, né, daquela outra árvore de derivação. Porém, isso pode não ser aquilo que o programador tinha em mente, né? Então, a análise vai ser feita sobre todo o programa e não em frases isoladas. É como tentar corrigir tudo. Por isso que a correção global não está olhando frase por frase, mas sim o programa inteiro e diz, opa, esse programa X está errado, eu vou construir um Y bem parecido com aquilo ali, só que esse Y está certo, né? Aí teria que ver o quão parecidos são essas duas coisas, se tem o mesmo significado, mesmas respostas para as mesmas entradas. Então, isso tem pouca aplicabilidade, é mais teórico, né? E vai merecer só apenas esse slide aqui que a gente tá vendo. Então, vamos ver a recuperação de erros do método LR, né? Então, os erros são identificados já na leitura da entrada, né? O que vai sendo empilhado com certeza já está correto, né? Porque vai avançar pelos estados, né, dos itens LR lá do autômato, né? Então, o que está sendo lido e está sendo empilhado é porque já está correto. Lacunas na tabela de ação indicam citações de erros, né, que vão acionar as rotinas de tratamento de erro. E lacunas na tabela de transição não são erros, né? Elas só vão ser acessadas quando ocorre uma redução. E vários métodos de análise sintática, como LL e LR, tentam detectar os erros tão cedo quanto possível, né? Através de uma propriedade de prefixo viável, que faz o que, né? Detectar que um erro ocorreu se ao se examinar, né, a entrada ali que está sendo executada não bate com o prefixo de qualquer um dos comandos que estão na linguagem. Então quer dizer, está tentando colocar um comando inválido, está fugindo desse dicionário de prefixos que eu tenho aqui na linguagem. A parte prática aqui na análise LR é preencher, né, nas linhas com redução. A gente vai propagar reduções nas lacunas que sobraram, né? Então, onde tinha uma redução vai ter que ser propagada para todas as colunas as reduções, e nas linhas com somente empilhar aí que vai ser preenchido com as chamadas de erro apropriadas, e a gente tem que detectar classes de erros e criar as rotinas de tratamento para cada classe. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é o que eu acabei de explicar antes, as lacunas aqui na tabela de transição não são erros, né? Os tratamentos de erros vão acontecer aqui, né? Então onde tem reduções, vai ser estendidas as reduções, né? Aqui também, ó, R4, todo mundo ficou R4, R2, R2, R3, R3 e algumas situações de erro que aqui também já estão identificadas, né? Erro 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então nós vamos entender da onde que vieram essas mensagens, como é que faz para se disparar elas, né? Que é um exercício bem válido, exemplo de como mostrei na análise LL.
Então vamos analisar aqui, pessoal, de onde que se originaram essas mensagens aqui de erro. Então precisa bastante ferramental aqui, principalmente esse autômato dos itens LR0, né, a tabela aqui com os erros, né, e a gente tem até a gramática aqui. Então, lembrando, né, a gente vai começar a análise depois, né, pelo estado 0 na pilha e lendo a sentença de entrada. Digamos, se a gente ler A, o que vai acontecer? É para empilhar o A e o 2 lá na pilha, né? E aqui no autômato significa o que? A gente está no estado 0, lê o A, vai para o estado 2, né? Então, é isso que acontece. Existe um fluxo correto se as coisas estão acontecendo certo, né? Por exemplo, ó, estado 0, leu abre colchetes, empilha 3. Ó, estado 0, leu o abre colchetes, vai para o estado 3, né? Então, significa o quê? Né? A partir desse autômato, a gente populou aquela tabela. Então, essas duas coisas são equivalentes. E quando tem situações de erro, né? Para ilustrar melhor, eu coloquei aqui também como fossem migrações para estados de erro, né? Ó, se lê um fecha colchetes, vem para onde? Vem para o erro 2. Se lê um ponto e vírgula ou o final do programa, vai para o erro 1, né? Então, por isso o erro 1 diz assim, ó. Olha só, é para empilhar A e colocar o número 2 em cima dele, né? O estado 2, e emitir a mensagem A ou fecha ou abre colchete esperado, que é a única forma da sentença prosseguir com sucesso lendo A ou abre colchetes. Demais situações são erro, né? Então o erro 1 vai dizer, ó, não é isso aqui que eu estou esperando. Eu desprezo essas coisas e vou empilhar o que precisa para prosseguir a análise, né? Já o erro 2 vai dizer, ó, descartar o que foi lido aqui, que eu fecho a colchete, e emitir, ó, esse carinha aqui tá sobrando, né? Já para o erro 3 e erro 4, né, a gente tem que olhar aqui aonde que eles estão acontecendo, né? O erro 3 está acontecendo lá no estado 4, né, com determinados símbolos. Vamos aqui para o estado 4. Significa o que, ó? O estado 4, se a gente ler, digamos, ponto e vírgula, a gente vai caminhar para o estado 7 com sucesso, né? Trafega do 4 para o 7 com sucesso. Então, quando esse erro 3 aqui for disparado, vai significar o que? Ó, empilha um ponto e vírgula, que é a única forma de eu migrar do estado 4 para o estado 7, é com um ponto e vírgula sendo empilhado e com o estado 7 em cima, como se no programa fonte houvesse mesmo um ponto e vírgula. Então, artificialmente está criando, né, uma condição para seguir a análise, mas vai emitir, ó, tá faltando um ponto e vírgula na entrada. E se a gente olhar aqui, ó, né, o erro 3 vai ser disparado o que? Quando a gente está aqui, ó, ao invés de ler o fecha colchete e o ponto e vírgula, que é o esperado, ó, para empilhar, né, os símbolos e mais o número do estado, for lido, por exemplo, A e fecha colchetes, né? Então, isso aqui não é esperado. Aí ele vai fazer o que? Artificialmente vai empilhar isso aí, né? E promover, né, essa alteração na pilha para prosseguir a análise. Pro erro 4 é bem similar, gente, né? Porque ó, a gente está aqui no estado 4, para disparar o erro 4 seria o que? Ó, chegou ao final da sentença e não encontrou o que estava esperando, que é um fecha colchete, que é a única forma de migrar do estado 4 para um estado 6, né? Por isso que o erro aqui 4 vai dizer, olha, tá faltando isso aqui, ó, tá faltando um fecha colchete, e artificialmente então ele vai empilhar um fecha colchete e depois o estado 6 lá na pilha, né? Bem engenhoso. Então, um exercício bem interessante, igual o que a gente fez antes, é o mesmo aqui, né? Então, valendo-se agora do autômato de itens LR0, né? A tabela SLR1, que está aqui embaixo, já povoada com as rotinas, simular análise de uma entrada errônea que vai disparar o erro 1, o erro 2, o erro 3, 4 e 5, né? Como essa aula está ficando muito
extensa, né? Eu só vou simular com o erro 1, mas vocês podem fazer como exercício os demais, que eu já sugeri algumas entradas aqui, teria que verificar se realmente alcançam essas situações de erro aí. Então vamos lá, temos aqui a entrada, né? Está com erros, né? Vocês já sabem, essa parte aqui estilizada é a parte que está faltando e a nossa missão é disparar o erro 1, né? Então o que vai ter? Pilha estado 0, a entrada errônea 0 com ponto e vírgula, a gente vai vir aqui na tabela, opa, já de cara já dá o erro 1, que aí aqui o que vai acontecer, né? Vai promover o conserto na pilha, né? Através de colocar o empilhar um A e depois o estado 2 por cima dele e emitir a mensagem A ou abre colchetes esperado. Então tá aqui o conserto da pilha e depois segue a vida como se a sentença estivesse correta, né? Aí vai ter 2 com ponto e vírgula, o que é para fazer? 2 com ponto e vírgula, reduz 1, quem que é a produção 1, essa aqui, tem quanto símbolo? 1 vezes 2, vamos ter que fazer o que? Eliminar 2 lá do topo da pilha, ver qual que é o novo topo, né? E por aí vai empilhar o S5 depois, né? E segue a vida normalmente, eu vou passando rapidinho aqui, vocês vão ver que a sentença vai ser aceita, né? Depois de ter sido contornado esse problema inicial. Então, para as outras atividades, os outros erros também tem que ser feito desta forma, submeter a entrada e vendo como evolui. Então, já indo para os finalmente, gente, né? Hoje nós temos a compilação ocorrendo de forma interativa, né? Um ping-pong, a gente com o compilador faz um programa um pouquinho, né? Já está compilando, vai anunciando os erros aí, né? Então essa tendência é concentrar-se, né, no projeto de compiladores que vão interrompendo a compilação a cada erro encontrado, restringindo a recuperação simplesmente emissando uma mensagem compreensível do erro detectado, né? Evoluiu muito daqueles momentos que tinha de detectar tudo de uma vez só, vir tudo listado direitinho, que o programador ia só no outro dia ver aquilo, para daí só no outro programar, para só depois testar, e demorava muito. Então agora é muito mais rápido, né? Então não precisa tentar fazer milagre no teu código fonte, só apontar onde tem problemas. Então a recuperação de erros ainda uma questão, né, que às vezes pode ficar preocupando a gente, né? Estamos aqui fazendo simulações de análise e tal e chegamos a uma situação de erro. Mas o que é que está errado, né? Quem é que errou? Será que a entrada ou o programa fonte que foi submetido, né? A entrada está com problemas, ou é a gente que está fazendo os movimentos errados, né? Durante os passos da análise, né? Então, às vezes acontece de propor um exercício para os alunos, ou a entrada está correta e o aluno não sabe manejar aquilo, ele não sabe, é claro, se está correto ou não, e dá um atrapalho lá pelo meio e termina e deu erro, não reconheceu a sentença, né? Então às vezes pode ser do processo e não do programa fonte, né? E se vocês querem se aprofundar mais, pessoal, sobre a recuperação de erros, tem esse livro aqui que é a base da disciplina, e esse aqui também, de onde eu tirei a maior quantidade de materiais sobre essa aula, né? Então esses dois aqui eu vou colocar parte, né, desse livro aqui, das páginas, né, para vocês darem uma olhada se quiserem. Então, muito obrigado pela essa enorme audiência e paciência aí de vocês. Até mais.